Livro dos Espíritos, capítulo 9, Intervenções dos Espíritos no mundo corporal. Ação dos Espíritos sobre os fenômenos da natureza. Questão 536. Os grandes fenômenos da natureza, naqueles que são considerados como uma perturbação dos elementos, são de causas imprevistas ou, ao contrário, são providenciais. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Questão 536. A. Esses fenômenos sempre têm o homem como objetivo? Algumas vezes têm uma razão de ser direta para o homem. Entretanto, na maioria dos casos, têm por objetivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Questão 536b. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária nisso como em todas as coisas, mas, como sabemos, que os espíritos têm uma ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos: alguns dentre eles não exercem uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir? Mas é evidente que exercem e não pode ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele tem agentes devotados em todos os graus da escala dos mundos. Questão 537. A mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com a diferença de que consideravam os espíritos divindades. Representavam esses deuses ou espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação, etc. Essa crença é totalmente destituída de fundamento. Ela é tão pouco destituída de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Questão 537. A. Pela mesma razão, poderia haver espíritos vivendo no interior da Terra e dirigindo os fenômenos geológicos? Evidentemente, esses espíritos não habitam exatamente o interior da Terra, mas presidem e dirigem os fenômenos de acordo com suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Questão 538. Os espíritos que dirigem os fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que estiveram encarnados como nós? Que estiveram ou que estarão? Questão 538A. Esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? Isso é conforme seja mais ou menos material ou inteligente o papel que desempenham. Uns comandam, outros executam. Aqueles que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior, entre os espíritos como entre os homens. Questão 539. Na produção de alguns fenômenos, as tempestades, por exemplo, é um espírito que age ou se reúne em massa? Em massas inumeráveis. Questão 540.
40. Os espíritos que exercem ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, pelo seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo ou irrefletido. Uns sim, outros não. Façamos uma comparação. Imaginai essas imensidades de animais que pouco a pouco fazem sair do mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditais que não há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária para a harmonia geral? Esses são apenas animais da última ordem que realizam essas coisas para proverem suas necessidades e sem desconfiarem que são os instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto ensaiam para a vida e antes de ter plena consciência de seus atos e seu livre-arbítrio. Age sempre alguns fenômenos dos quais são agentes inconscientes. Executam primeiro, mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encaixa na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia da qual vosso espírito limitado ainda não pode entender o conjunto.